Fala, meu amigo advogado, nesse vídeo nós falamos sobre marketing jurídico no Instagram. Agora que a OAB possibilitou que você, advogado, faça o impulsionamento das suas publicações nas redes sociais, você deve estar se perguntando, afinal, que tipo de impulsionamento eu posso fazer? Campanha de cadastro, impulsiono para aparecer para mais pessoas, faço campanhas de vídeo? Se o meu escritório é focado na pessoa física, tem alguma diferença? Ou se eu foco na pessoa jurídica, qual é a campanha mais aconselhável? Falamos sobre isso neste vídeo e vai gerar bons insights aí para suas ações de marketing jurídico. Lembrando a você que esse é um corte do True Mindcast que nós gravamos semanalmente aqui, sempre com convidados, falando sobre direito empresarial, tributário, previdenciário, direitos em geral. E a gente fala sobre marketing jurídico, negócios, vendas, como gerar mais negócios na advocacia. Enfim, tem um monte de assunto muito relevante. Tenho certeza que vai fazer bastante sentido. Então, no final deste corte, vou deixar o link para você acessar o episódio completo. Já aproveitando, vamos pegar esse gancho aqui, vamos passar para um segundo bloco aqui, que a gente vai falar sobre estratégia mesmo de impulsionamento, né? Até provoquei o Walter aqui para ele trazer uma estratégia que ele recomenda, né? E a gente vai separar aqui, tá? Sobre as possíveis estratégias público pessoa física do público pessoa jurídica. E depois vamos discorrer um pouquinho mais ainda sobre essa questão do público em si, o que é possível fazer, que momento que você está, se você já tem um histórico de público, se você usa o Pixel ou não, enfim, tem como você usar a ferramenta, fazer ela trabalhar para você. Começando pela pessoa física, Walter, o que você recomenda aí com base nessa liberação da OAB? O que é possível fazer? Marketing jurídico no Instagram, o que a gente consegue fazer? Bom, criação de conteúdo. O basilar, você tem que ter o que mostrar. Não adianta você impulsionar uma coisa que está em desacordo com as informações reais. Muita gente cria conteúdo já que está inspirando, coisas que já foram revisadas pelos tribunais superiores. Enfim, você tem que vincular uma informação adequada para solucionar aquele problema do cliente, que é isso que ele deseja. Então, ele vai acessar essas redes sociais, por exemplo, o Instagram, para ter uma confiabilidade maior no escritório e no profissional que está ali atuando. Então, o site é bem estruturado, tem a questão do impulsionamento em outras redes, mas assim, todo o conteúdo que tiver ali complementando as informações que o advogado fala no dia a dia é algo muito importante para a criação dessa confiança. Você não vai contratar um profissional de qualquer área se você não sente aquela firmeza e aquela experiência na área. Por mais que o advogado seja jovem, está começando agora, está montando escritório ali, até mesmo dentro de casa, no cantinho, ele consegue transmitir aquele conhecimento que ele angariou durante a faculdade, uma pós, um mestrado, algo do tipo, e consegue transparecer isso para o cliente. Deixa eu dar um hackzinho antes de entrar em como fazer depois do conteúdo, que é um hackzinho para fazer conteúdo. Ontem mesmo a gente estava falando aqui sobre, sobre isso, e é um hackzinho bem simples. Você pega o seguinte, né? Que a maioria dos advogados eles não conseguem raciocinar com tanta facilidade que a gente tem aqui para fazer isso no dia a dia, tá? Tudo normal, é bem tranquilo. O que você faz? Você pega, por exemplo, assim, eu sou um advogado previdenciário, ou eu sou um advogado que foco em aposentadoria de servidor público. Quando você coloca aposentadoria, eu chamo de pesquisa burra no Google, sabe? Você bota assim, aposentadoria servidor público, como? Você bota a palavra. Não tem concordância nenhuma nessa frase aqui, bota no Google. Vai aparecer logo embaixo das suas pesquisas, primeiro vão aparecer as posições patrocinadas, obviamente, né, dependendo da região. Depois vai aparecer feedback. O que é esse feedback? O Google pega as palavras que você utilizou e devolve em perguntas. Ele entrega pronto para você. Ele faz o dever de casa para você. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Por exemplo, se eu botar aqui agora no Google, vou fazer exatamente assim, porque depois você pode fazer. Ó. Advogado, defensor não, servidor público, como? O que vai aparecer para mim aqui no Google? Só para você entender um pouquinho. Olha só. Aliás, tira o como em algumas situações, tá? Porque ele vai aparecer respostas diferentes, ó. Ele vai aparecer para mim, deixa eu só ver aqui, aposentadoria, perdão. É aposentadoria servidor público. Se você botar advogado, ele já entende um fundo de funil e vai trazer escritórios. Ó, muda completamente a pesquisa. Inclusive, faça para você ter uma noção aí. Como ficou a aposentadoria de servidor público? Quem paga a aposentadoria de servidores públicos? Meu Deus, quem paga a aposentadoria de servidores públicos? Nossa, boa pergunta. Qual o valor da aposentadoria de um funcionário público? Como funciona a aposentadoria proporcional para servidor público? Olha aí um gancho legal, sabe? Como fica a aposentadoria para servidores públicos federais? Né? Ele está dizendo que quem busca isso normalmente quer saber essas respostas. Isso. Aí, né? Olha que interessante, né? Quando eu mudei a palavra advogado para aposentadoria, ele entendeu que, essa pessoa busca conteúdo, informação. Esse já é o público que precisa de informação, não é o ele cara tá que está procurando serviço. Isso, em cima, perfeito. Quando eu usei advogado, ele já foi e buscou advogado. Tipo, né? Então contratar um advogado agora. Agora, o que você faz? Que é o hackzinho aqui. Você olha para isso e cada flechinha que tem assim para você abrir a resposta, que você clica, ele vai aumentando, ele vai trazendo mais. Né? Então, é super legal. Recomendação. Coloca umas 10 na tela e aí você olha para essas 10 e pensa assim, qual delas me parece que tem um cara, certo? Interessante, um público legal.
E aí você vai separar aquela pergunta, não precisa ficar viajando na maionese, pega aquela pergunta ali, né? Aquela headline, como a gente chama aqui, né? Então eu gostei, por exemplo, aqui, como funciona a aposentadoria proporcional, porque me gerou curiosidade. E o hack é o seguinte, olha para elas e pensa assim, qual que te despertou curiosidade de clicar e abrir? Pega esse hackzinho e separa. O seu conteúdo tem que ser embasado nisso. Aí vem, conecta com o que o Walter falou. Então eu vou produzir um conteúdo agora em resposta a isso, porque eu já sei, o Google me mostrou que as pessoas estão procurando. E depois agora eu vou poder impulsionar. E aí eu vou passar a bola para você novamente, Walter. A questão do impulsionamento, ele depende muito, muito, muito das inspirações do escritório. Então, se você tem um escritório, por exemplo, de direito trabalhista hoje, e você deseja atuar junto de pessoas que trabalharam em questões de insalubridade, você consegue fazer uma campanha voltada a isso e captar esse público. Porque, assim, é uma necessidade, a população brasileira tem um déficit muito grande no conhecimento dos seus direitos fundamentais, isso sempre foi uma luta acadêmica minha, né? Acredito que direito constitucional, por exemplo, deveria ser ensinado na escola, inclusive, né? Eu costumo usar... Consumidor e constitucional, né? Com certeza, eu uso um exemplo muito prático, assim, imagina você está chegando num churrasco, em qualquer festa, alguma coisa, e existem pessoas jogando um jogo de tabuleiro, perguntam se você quer jogar com elas, você fala que quer, mas elas não explicam as regras. Basicamente, o povo brasileiro vive nisso. Então, o Estado impõe regras, mas ele não explica. Vai e levando paulada. Né? Paulada. Então, assim, esses direitos trabalhistas, por exemplo, que é um nicho de mercado gigantesco para atuar, não só na questão da insalubridade, mas, enfim, são várias as questões, pejotização, por exemplo, que está muito em alta. Então, você oferecer uma solução para esse problema é algo fantástico. Você consegue muitos leads ali. Perfeito. Trazer isso para o escritório é assim, legal. Mas assim, só para até não fugir do contexto técnico, claro. Você falou produzir conteúdo, eu vim aqui, trouxe um hack, aí vou lá dentro da ferramenta, impulsiono para quem? Né? Eu já sei que acabamos de dar um exemplo para ficar fácil. Aposentadoria do servidor público, certo. Eu escolhi uma headline, escolhi um títulozinho. Impulsiono para quem? Tá falando em qual plataforma agora? Google? Facebook, a gente fala Facebook e Instagram, tá? Eu posso impulsionar dentro do Google? Posso, mas vamos falar Facebook e Instagram. Como é que eu impulsiono e por quê? Bom, primeiro você precisa atingir, né? Você tem que imaginar sempre que... Não imaginar não, você tem que ter a consciência de que você é mais um entre milhares de pessoas que estão vinculando esse tipo de solução e você precisa se portar ali como um solucionador de fato, a autoridade no assunto. Então você vai direcionar esse impulsionamento para pessoas específicas. Então você pega a questão da idade. Poxa, vamos analisar esses gráficos, vamos ver quem que está procurando isso. Qual é a idade dessas pessoas? Até mesmo o sexo a gente pode, em determinadas áreas, a gente pode especificar. Mas vamos lá, a idade é X, essas pessoas almejam essa revisória e elas pertencem a determinada classe social. A gente vai direcionando qual que é a área de atuação mais importante para isso no Brasil. Então, no Sul que está demandando mais, então a gente vai direcionar isso para isso. Nós queremos fazer uma consultoria à distância, por exemplo, a gente pode fazer também. Então a gente direciona anúncios no Facebook, por exemplo, com uma chamada para que essas pessoas se cadastrem com a gente e aí recebam esse feedback do escritório e aí façam um contratinho e acabem resolvendo o seu problema. Cara, deixa eu dar mais um hackzinho claro. Aqui, só para não perder o contexto, que está conectado nisso que você falou. Bota lá no teu Google, bota Google Trends, tá? E aí bota lá, aposentadoria e servidor público. Mais um insight aqui para você coletar informação. Fantástico. A primeira etapa ali que ele mostra, primeiro ele vai mostrar um gráficozinho, né? E tá inclusive crescendo. Olha que interessante, que coincidência. Ele vai mostrar assim, interesses por sub-região. Qual você acha que é a região que mais tem gente procurando aposentadoria do servidor público? 3 vezes mais do que a segunda região, Distrito Federal. Não sei porquê. Né? Não sei porquê. Depois vem Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás. Vou passar as 5 primeiras aqui. Mas o que tem embaixo ali? Pesquisas relacionadas. E aí ele mostra assim, o que está em ascensão. Então as pessoas estão procurando simulador de aposentadoria do servidor público, aposentadoria proporcional, que eu acabei de falar que eu achava interessante. Então acertamos aqui, juro que não foi pensado, está com mais de 140%. Calculadora aposentadoria do servidor público e aposentadoria do servidor público federal. Puxa, que massa. Então, vários insights. O que eu posso oferecer, por exemplo, no conteúdo? Eu posso oferecer, por exemplo, um apoio, uma consultoria, né, sendo orientativo de como fazer o cálculo. Então, eu falo da aposentadoria proporcional e posso inserir o cálculo. Ou posso fazer um post da aposentadoria proporcional e outro só da calculadora. Olha que interessante. E aí eu vou para dentro da ferramenta. Então, o Walter trouxe aqui primeiro, ele citou em região, por isso que eu trouxe no Trends. Se você acha que vale a pena, né, atacar Brasília, se você conseguir atender, porque seu escritório é digital e você tem essa facilidade de atender clientes de outros estados, ou é de Brasília. Tá aqui a brecha, né? Mas a verdade é que Rio de Janeiro vem segundo, Bahia terceiro, Rio Grande do Sul, depois Goiás. Nem vem São Paulo, só para você ter uma noção. São Paulo não está na lista, que na proporção deveria vir. São Paulo está em 11º. Não, então aqui vem um primeiro insight.
Deixa eu ver se na minha região está forte. Não quer dizer que você não possa fazer, ok? É só um indicativo, Acho que né? o pessoal está querendo trabalhar ali em São Paulo. Isso. O que não tem aqui é a questão de idade. E aí o Walter puxa muito bem. Puxa, vamos falar de idade. Cara, idade, aposentadoria. Tem como saber quem já se aposentou? Essa é uma pergunta, Walter. Tem como saber quem já se aposentou dentro da ferramenta do Facebook? Quem se aposentou, sim. Até porque, assim, entenda que as métricas, esses algoritmos, eles fazem a parametrização de todos os dados que eles coletam durante o uso da ferramenta. Então, se você está no Facebook, você está no Google, essas ferramentas, elas coletam isso para otimizar a experiência do cliente. Então, por mais que você não tenha digitado diretamente isso em algum local, eles têm essa informação. É engraçado pensar isso, mas a gente já está envolvido diretamente com a questão do Eles estão machine escutando learning. essa conversa aqui, por exemplo. Eles estão escutando a nossa conversa. Quem nunca, né? Quem nunca estava conversando sobre algum tema, daqui a pouco... Eu falei, putz, acabei de me aposentar aqui, agora eu já vou Aí já começar a começa receber aftermind vários lá, assuntos vinculados, então realmente é bastante interessante. Para nós funciona muito bem, né? Nós fazemos a otimização dessas campanhas. Mas eu tenho bastante dúvida sobre essa parte de segmentação, assim, porque me parece que às vezes não é tão óbvio também, cada assunto você vai segmentar para um público diferente. Então, mesmo dentro do meu próprio... Eu posso criar dentro do meu escritório uma segmentação só e acabou? Tipo assim, eu sou previdenciarista aqui. Se no meu escritório eu tenho aqui público de 50 anos a mais e alguma classe social. Para todas as ações aí, fechou? Não precisa mexer nunca mais? Veja, nessas plataformas a gente consegue não só direcionar esse tráfego, mas a gente consegue restringir também. Então, se nós estamos trabalhando aqui com pessoas que estão pensando, já considerando se aposentar, que ali começa a pensar a respeito disso, falando português bem correto, depois dos 38 anos, 37 anos, que a pessoa começa a se preocupar, começa a sentir dor nas costas, puta, Guilherme tá sentindo isso aí agora. tem que ver como que eu vou fazer a questão da aposentadoria. Então, para aproveitar de uma maneira mais eficaz o orçamento do cliente, nós conseguimos restringir esse alcance, né? E direcionar bem estudadinho para aquele público realmente que... Você tem a opção, né? Complementando o que o Walter falou, assim, com base na tua pergunta, você tem a opção de restringir, certo? E você tem a opção de abrir e testar. A recomendação, tá? Você não parece que a gente, quanto mais você nicha, a ferramenta ela já vai te dar um percentual de pessoas, ela vai te dar uma estimativa. Mais difícil fica de você analisar, de você avaliar. Então a recomendação que eu sempre faço é assim, se você está começando, teste públicos diferentes. Né? Se reúna com a sua equipe e pensa assim, puxa, será que as pessoas de 50 anos, será que a idade realmente é essa? Não vá assim, porque não existe ninguém vai te falar, é isso e ponto, acabou. Não existe isso, não funciona assim. Tá? Então teste pelo menos umas 3 variações de público. E aí quando você mapeia bem dentro do seu site ou dentro da ferramenta, dependendo da campanha que você está fazendo, você vai conseguir saber qual teve mais conversão, qual teve mais cliques, e aí você vai falar, puxa, olha, não é que esse público aqui dá mais certo? Então a recomendação é valide, teste, não fique só nichado num público específico. A gente faz isso aqui por ter mais experiência, mas se você vai fazer em casa, faça isso validando outros públicos que vai fazer toda a diferença. Agora, para puxar o gancho aqui para a pessoa jurídica, a gente não ficar muito longo nesse bloco aqui, eu tenho uma sugestão. A pessoa jurídica é mais difícil ainda. Né? Por que é mais difícil da pessoa física? Porque você teria que especificar muito mais e as ferramentas, diga-se de passagem, elas foram eliminando possibilidades de segmentação nos últimos tempos. Haja visto, né, LGPD, Lei de Proteção de Dados. Então a tendência é que você cada vez menos tenha possibilidade de segmentar com informações que são informações pessoais, que são informações, não são sigilosas, são informações, como é que eles chamam no LGPD, esqueci o nome agora, informações... enfim, pessoais, assim. tem um outro termo que é simples, LGPD, me fugiu agora, mas enfim, são informações suas, informações sensíveis, tá? Esse é o termo que eles utilizam. Então pense o seguinte, poxa, eu queria impulsionar para empresas que faturam mais de 30 milhões, você não vai conseguir. Queria impulsionar para empresários que têm o 2º grau completo, você consegue. Né? Então algumas coisas são possíveis e outras não, mas perceba que às vezes, mas ele tem o 2º grau e tem faculdade. O que isso quer dizer? Talvez não queira dizer muita coisa, entendeu? Ainda assim você não conseguiu achar o teu público ideal. Aí vem uma dica. A dica é o seguinte, na pessoa jurídica é uma das mais difíceis. Você pode criar, por exemplo, um conteúdo em vídeo, certo? E aí você diz para o algoritmo, certo? Você solta, valida públicos diferentes com base em sites que você tem. E depois você vai conseguir saber o percentual de tempo assistido daqueles vídeos. Então você pode analisar e falar assim, olha, eu quero que as pessoas agora que assistiram mais do que 50% do meu vídeo, que eu dou uma instrução, por exemplo, aqui sobre a aposentadoria do servidor público, ou que eu falo sobre holding, certo? Patrimonial, e quais são os principais erros, né, cometidos na construção de uma holding. As pessoas que viram mais do que 50%, você pode ir lá no algoritmo e dizer para ele, olha, essas pessoas aqui, porque ele não liberou para você detalhes sensíveis, mas ele sabe quais são. Eu queria que você achasse mais para mim. Aí ele vai lá e cria o que ele é chamado de público semelhante. Ele fala assim, mas quantos por cento semelhante? Olha, eu queria que fosse 99% semelhante.
Aí ele vai lá e vai ampliar este público. Mas primeiro você tem que torrar um pouco de dinheiro, você vai ter que gastar um pouco de dinheiro para ver qual público, por isso variar público é importante, consumiu aquele conteúdo. Então um conteúdo em vídeo para o jurídico eu acho super legal, porque você consegue segmentar. As pessoas que realmente assistiram um pouco mais, elas estão mais encaixadas, estão mais interessadas e a tendência de conversão aumenta. E daí você pode mandar talvez já um conteúdo mais fundo de funil, daí alguma coisa mais específica para o cara que já está mais nutrido, vamos dizer assim. Você pode criar um funil ou pegar aquele mesmo conteúdo e ampliar. Você, tipo assim, eu tinha o objetivo de achar o público. Achei, agora vou ampliar e vou manter o mesmo conteúdo. Não tem problema. Ou sim, pega o que você fez, né? Mas aí só vale a pena fazer um funil se eu tiver um volume expressivo. Sim. Porque, só para ficar claro aqui, por exemplo, o Yuri falou, puxa, mas quantas pessoas assistiram 1.000? Puxa, então beleza, eu vou tentar vender para essas 1.000 que assistiram 50% do vídeo. Então vou fazer um funil para essas 1.000. Agora, para você vender para 1.000 pessoas, pensa assim, o funil, tá? Você vai ter uma média, se você converter muito bem, converter em contato de 10%, que seriam 100 pessoas aproximadamente, de 1.000 pessoas, tá? Em contato. 100 pessoas. Se você converter muito bem, você converter dentro da média, você vai converter de 2 a 10%. Então pode ser de 20 a 100 pessoas. Só que quando viram essas 20 a 100 pessoas contato, muitas delas não estão prontas para comprar. Mas elas querem mais informação, vai para o inbound. Então a taxa de conversão final pode ser de 10%, tá? A taxa final. Então de 1.000 pessoas, você pode vir a fechar 10 contratos. Se você conseguiu acertar no público, se você falou a mensagem certa e fez um baita atendimento. Mas você pode vir a fechar 0 contratos de 1.000 pessoas. Mas nesse caso daí do funil, onde que está, digamos assim, a restrição atual da OAB, assim? Porque uma coisa é um conteúdo lá, beleza, 1.000 pessoas se interessaram. Qual que é a próxima fase? Assim, eu já consigo oferecer algum serviço, alguma consultoria ou análise boa gratuita? Pergunta. Traz para dentro, traz para dentro. Dentro da rede social ainda você vai ter que trabalhar dentro dos critérios. O ideal é trazer para dentro de um funil. Então você joga o cara para dentro de uma landing page, por exemplo, de um site, pega o e-mail dele e aí por e-mail você pode ter essa comunicação, porque ele é um opt-in, né, que a gente chama. Ele optou em receber um conteúdo seu, ele quer receber um conteúdo seu. Então você pode ter uma comunicação mais próxima dele, tá? Porque ele optou em receber uma comunicação, certo? Sim. Mas ainda assim você pode ir nas redes sociais sempre baseado em conteúdo. Então você vai para o segundo estágio. Se você falou sobre holding, qual que é o próximo estágio? Qual é o benefício? Mas qual que é a diferença de imposto, de fato, que você tem, né, na pessoa física para a pessoa jurídica? Você pode continuar o assunto e sempre focando em levar ele para algum lugar. Aí trouxe ele para dentro de casa, dentro do seu escritório. Pensa assim, dentro do seu escritório, só que por e-mail. Você pode falar com ele eventualmente de valores? Pode. Certo? Você não vai falar numa massa, você vai abrir o contato com aquele cliente. Claro, se ele pedir valor, você não posso falar porque a OAB não permite. Dentro de casa, tá contigo. Entendeu? É como se ele estivesse no escritório. Você pode fazer o que você quiser. É como se ele Essa é a tivesse verdade. Então, o primeiro passo é atrair. Mesmo que ele pergunte no chat do Facebook. Você pode Não, falar não, preço? aí não pode. Aí não pode. Você ainda está em ambiente externo. Ambiente externo, pensa assim, fora da tua casa. Tua casa talvez seja assim, casa digital também. Estou com o contato do lead. Ele disse que quer mais informação, ele optou, tenho mais liberdade. Certo? No pessoal, no tete-a-tete, você pode fazer o que você quiser com ele. Pode falar igual você já negocia, tá tradicional. Dentro do ambiente externo, fora de casa, cara, cuida com tudo. Nem comentário você não pode responder com valor. Dentro do... Se você quer falar de comentário, valor, por exemplo, vai no pessoal no particular, no inbox, né, que a gente chama, e aí você pode entregar valor para ele. Mas você sabe que entregar o preço antes de explicar o serviço, você não vai vender, não vai fechar. Então nem recomendo que você venda o preço, que você passe o preço para ele. Daí volta no que funciona também. Faz né? sentido? É externo e interno. Tô no pessoal, tô no íntimo, falo o que eu quiser. Entendeu? Tô no externo, ambiente externo, que tem mais gente me vigiando, mais olhando. Não posso banalizar, não posso mercantilizar, não posso produtizar a advocacia. Mas na Isso é análise de fato. vocês, infringe a OAB eu responder um comentário numa postagem com detalhes do meu serviço? Detalhes não. Eu sou Informativo melhor- não tem problema. Eu sou melhor que o Informativo não. outro lá por isso aqui, XYZ. Você não pode dizer que você é o melhor. Não pode. Você pode responder uma pergunta. Você vai responder Responde com propriedade. conteúdo. É sempre Responde com conteúdo, propriedade. né? Você não pode falar do que Informa- você vende. Informa com conteúdo, passa aquele sentimento de autoridade, mas não Se não quiser afirma mais que é o melhor. informações, Vai entre pro contato. privado, ali você consegue conversar com o cliente, explicar as suas formações, a sua prática ali, né? Mas não força a barra. Né? É que às vezes um advogado mais, digamos assim, de massa, tá pensando que ele poderia fazer uma estratégia ali, sei lá, de mandar aquela impulsionamento no LinkedIn que vai como um chat ali, sabe? Não é público, ele pode mandar, por exemplo, uma proposta. de Pode, trabalho bem no chat, legal, inclusive. Aham, pode né? sim. Porque é uma campanha, é impulsionado,
Mas se já tá oferecendo um serviço, ele pode botar preço. A gente sai desse. É um linear, né? Que quando você tem que captar naturalmente, a OAB ela pede o quê? Você não pode fazer consultoria de graça. Então, essa consultoria de graça é uma linha meio tênue. Se você estiver respondendo amplamente ali sobre um caso numa rede social, talvez você esteja fazendo consultoria. E aí fique com a sua decisão. A decisão é sua. Tipo, eu acho que fazer isso aqui vai fazer o cliente chegar até mim. Eu acho que não. Eu acho que se você simplesmente responder ele dizendo, puxa, que bacana, né? A recomendação nossa. Olha, o seu caso merece uma atenção especial. Que tal se eu fizer uma ligação para você, você me compartilhar, vou pedir via inbox, e eu te dedico alguns minutos explicando um pouquinho, orientando, porque tem algumas informações sensíveis que são particulares que eu preciso ter para analisar o seu caso, que não é legal você me passar por aqui. E aí o cliente, naturalmente convencido, vai dizer, opa, que bacana, que advogado simpático, vou passar meu telefone para ele. Aí entra no outro escopo comercial. E aí você vende valor, né? Você entrega o preço depois que você mostrar seu valor. Eu acho interessante essa campanha do LinkedIn, né? Porque eu já vi campanhas assim que você faz ela, manda lá para 1000 contatos a mesma mensagem, lá com uma proposta ou com alguma pergunta, alguma coisa para tentar engajar ali. E aquilo ali acabou a tua crédito, campanha. né? Acabou o crédito, vamos dizer assim. Mas o cara pode ter respondido daqui 1 ano. Tem muitos casos, assim. Sim. Eu sou esse tipo de cara que entra no LinkedIn, assim, a cada 2, 3 meses. Não vivo no LinkedIn como algumas pessoas fazem. Então, eu realmente vou responder uma campanha que foi feita hoje daqui 3 meses, sabe? Então, é uma campanha perene também, que você pode, talvez, ser mais direto, mais incisivo na campanha agora, né? Bem legal, bem legal. De fato, essa do LinkedIn, ela tem um potencial bacana, mas tem que analisar, porque ela é bem cara, de fato, né? Tem que Mas fazer entender o negócio do cliente é sempre... É o caminho, né? É o caminho, não tem que conversar, tem que entender o perfil do escritório do cliente para a gente poder fazer uma campanha realmente específica para aquele caso, não tem uma receita de bolo. Perfeito. Agora, se você gostou desse episódio, eu vou deixar o link para você ver o episódio completo deste podcast que está muito legal. Ou se você procurar em qualquer plataforma de áudio, Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts, você vai encontrar o nosso podcast e vai poder ouvir aí no seu conforto, na academia, onde você preferir. E outros 2 vídeos estão chamando muita atenção aqui. Vou deixar como sugestão para você, que é um Instagram para advogados na advocacia, como bombar no Instagram. E o segundo deles são de estratégias, a gente chama de Growth Marketing. São estratégias diferentes de marketing jurídico para você aplicar no seu escritório agora que a OAB está permitindo, está concedendo um pouco mais de tranquilidade para os advogados fazerem as suas ações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, deixa o seu comentário, faz o seu cadastro e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, valeu!